Olá, aqui é Eleanor Luzes e estou nesse vídeo para falar sobre crianças que fazem xixi na cama. É evidente que existe o tempo natural disso acontecer, do controle de esfíncter, né? Em geral, que acontece até 2 anos, um pouco mais, um pouco menos. Se os pais têm uma atenção muito grande, vai demorar um pouco mais. Mas há um fato muito importante. Qualquer animal marca território pelo pipi. Qualquer animal. Então, se é insegura a casa, e os pais não têm certeza se eles vão ficar morando com os pais deles, se eles vão ficar morando na casa deles, se eles vão mudar de casa, enfim, qual é a história? Enfim, qual é a situação de insegurança de domicílio, há uma possibilidade dessa criança ainda fazer pipi até mais tarde. Porém, a situação importante de insegurança que a criança apresenta, não só sobre o território, mas uma insegurança sobre o afeto dos pais. Não deixa de ser que ela, dessa maneira, ela tem uma atenção extra. Infelizmente, é mais comum que os pais gritem, falem, reclamem ou desqualifiquem essa criança que urina, porque na verdade não teve a atenção devida. Mas a terceira razão, e o Brasil é recorde mundial disso, é abuso sexual. Isso, na literatura sobre isso, é uma evidência importante. Crianças que tentam se matar, pequenas, crianças que permanecem com uma raiva excessiva, descontrolada, crianças que se autoflagelam e crianças que fazem a enurese noturna até, às vezes, até a adolescência, até a vida adulta, é uma marca muito importante de que houve abuso sexual e esse abuso sexual aconteceu à noite, em geral, e é da família. A proporção no Brasil de 10 mulheres, 8 sofreram abuso antes dos 5 anos. De 10 homens, 5 sofreram abuso antes dos 5 anos. A ONU fala que é 1/4 da população do planeta. Mentira. Porque existe um ditado na Índia, por exemplo, que se uma menina é virgem com 10 anos, é que ela não teve tio, não teve primo, não teve irmão e não teve pai. E chega a haver hoje coisa de a cada 10 minutos, centenas de mulheres são estupradas em ônibus na Índia. Portanto, essa estatística de 1/4 da população não é verdade. Não é verdade que no Brasil, os países que são arrolados como o maior número, o Brasil é o primeiro, o segundo é a Índia, o terceiro os Estados Unidos. Então, a situação é bem dramática. E é uma coisa muito antiga. Muito antiga. Imagina, Roma antiga, existiam tratados para ensinar como abusar da criança e matá-la. É muito, muito, muito antigo. Há 200 anos atrás, era 25% de todas as crianças da Europa. Portanto, nós temos uma questão ancestral. A criança passa, a mãe passou, a avó passou, a bisavó passou. E é assim. Porque nós viemos e ainda estamos vivendo isso. E é um assunto que tem pouquíssima literatura. É a única pandemia do planeta. Mas tem pouquíssima literatura. Você entra na Amazon, há bem pouco tempo só tinham 20 livros da única pandemia no planeta. E não se fala nada. Muitos países do mundo, e eu estou falando mundo ocidental, porque na África existe, em alguns países, a liberação disso
de uma criança com até 3 anos, ela teve que fazer felação no pai, em vários países africanos, em muitos países orientais, mas aqui no Ocidente, especificamente aqui no Ocidente, a idade cada vez mais, quer dizer, a Jordânia, uma criança casa com 10 anos, mas nos Estados Unidos também com 11. Na Califórnia, é considerado, a criança com 13 anos pode ser prostituta. As legislações escondidas, verifiquem, investiguem, mas as legislações, no Brasil, um sexo com 14 anos com o pai é consensual, por lei. A única maneira de defesa é tentar defender o território. E isso é a enurese noturna. Portanto, cada caso, não é só isso, tem mais isso, pelo menos tem 3 motivos aqui, eu falei, né, e que são importantes. Eu já vi crianças que são completamente, tanto é que você vê em orfanato, é muito comum enurese noturna, porque as crianças são muito abandonadas. A falta de amor gera um nível tão grande de angústia, de sou ou não sou capaz de sobreviver a tão pouco afeto, e aí a enurese. E aí a enurese como uma maneira daquele adulto, de alguma maneira, ficar mais pertinho, porque pelo menos vai ter que tirar a roupa da cama, etc, etc. Investiguem, que vocês vão ficar chocados com as legislações dos países sobre a idade aceitável. Há um movimento nos Estados Unidos importante para mudar isso. Se você gostou, compartilhe. É muito importante essa informação girar na internet. Curta e compartilhe. Até a próxima.